Rita Lobo! Eba! Muito bom, obrigada, Felipe. Olá! Quanta gente, que delícia! Fico feliz, viu, de ter aqui, ó, tem tchauzinho, beijos, muito bom. Mas, ó, eu sei que não é o melhor jeito de começar uma palestra, mas eu queria fazer uma reclamação. Vou reclamar mesmo. Vou reclamar. É o seguinte, há mais de 20 anos, seja pelo site, pela TV, pelos livros, pela internet, eu ensino todo mundo a cozinhar. Eu posso dizer que eu já ensinei milhões de pessoas a cozinhar e que diariamente um monte de gente entra no site Panelinha para pegar receita, são 5 milhões de pessoas por mês, os perfis na internet tem um monte de gente e ninguém me convida para jantar em casa. Estou falando sério, sério, ninguém me convida para jantar em casa. Então, assim, antes de começar a palestra, eu queria saber, e não é uma pergunta retórica, por que ninguém me convida para jantar em casa? Minha senhora, por que ninguém me convida para jantar em casa? Vamos hoje. Ó, então é o seguinte, se eu estou convidada, a produção já pega aqui o nome, endereço. Tem mais gente querendo me convidar. Aqui, tem mais gente querendo me convidar. Não, maravilha, fico feliz que pelo menos aqui tem um monte de gente que me convidaria para jantar em casa. Mas eu até anotei aqui algumas das respostas que as pessoas costumam dar. Sabe o que é? Eu fico com medo que você vá julgar o que eu vou servir para você. Bom, aí vou fazer terapia, porque julgar, quem vai na minha casa também julga, né? O ser humano julga. E a relação que a gente tem com a comida é exatamente como a que a gente tem com outras coisas da vida. Então, julgar, a gente vai, mas faz um pouquinho de terapia e resolve, porque isso não é motivo para não me convidar para ir para a sua casa. O segundo que as pessoas falam, e eu acho uma gracinha por um lado, mas eu fico triste por outro, é que, ai, Rita, eu não tenho nem louça para te convidar. E é verdade, eu sou a louca das louças mesmo, eu tenho taquicardia quando eu vejo uma louça bonita, enquanto eu não sei se alguém já me ouviu, porque eu contei já essas histórias várias vezes. Uma vez, o Ilan, meu marido, e eu estava em Portugal, entrei numa loja que eu não conhecia, uma marca super antiga, mas que eu não conhecia. E eu fiquei louca, eu queria tudo. E aí, para me acalmar, eu comprei uma coisinha, aí eu me acalmei, aí sim eu pude começar a olhar com calma para as louças. Então, é uma loucura mesmo, é uma coisa física. Eu não ligo para bolsa, para sapato, agora, para louça, eu ligo. Aí a pessoa fala, eu não tenho nem louça. E eu entendo, porque, de fato, eu tenho uma coleção gigantesca de louças, porque eu trabalho com isso e porque eu não sou boba nem nada. E eu aproveito essa coisa desse mix de louças para chamar a atenção, inclusive, de quem não gosta de cozinhar. É uma forma de trazer as pessoas para a cozinha. Tem muita gente que não liga para a receita, mas liga ali para aquela mesa, começa a me seguir. Quando vê, a pessoa já está querendo fazer alguma das receitas. Então, é um jeito. Agora, isso é no meu trabalho. Em casa, as receitas dão certo em qualquer louça. E eu não sou a prima Rita. Quem come louça branca é a prima Rita. Aí uma outra coisa que as pessoas falam é que, putz, não, eu até convidaria, mas eu não saberia o que servir. Bom, nisso eu posso ajudar, com certeza. Se você entrar no site Panelinha agora, você vai ver um monte de receitas que são ótimas para fazer em casa, para convidados, para o dia a dia, mas tem um truque. Na minha casa, eu não faço nenhuma receita pela primeira vez, ou que eu já não consiga fazer quase que de olhos fechados, para um jantar para convidados. Se tiver convidados, tem que ser uma receita que eu saiba fazer assim com mais facilidade, né?
Aí a pessoa fala assim, não, mas eu entendo, é que eu não sei cozinhar muito bem. Bom, aí nós temos um problema. E não só porque ficaria mais difícil para você me convidar para jantar para sua casa, porque a vida de quem não sabe cozinhar é muito pior. Ela é muito pior, especialmente diante de um sistema alimentar que a gente vive, que privilegia... Agora eu quero falar como é que faz ultraprocessados. 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 Você vai me ensinar depois. Ultraprocessados. Esse sistema alimentar, ele vai se entranhando, ele vai privilegiando os ultraprocessados que vão se entranhando na nossa alimentação e a pessoa nem se dá conta do tanto de ultraprocessados que ela está comendo. Eu sempre conto uma historinha que uma amiga minha falou assim, Rita, posso te dar um toque? Eu falei, claro. Eu acho que você está exagerando nesse negócio de ficar falando de ultraprocessado. Assim, as pessoas não comem ultraprocessados. E a gente estava fim de semana na casa dela, isso era uma sexta-feira à noite, a gente fez ali um risotinho. Eu falei, tá bom, assim, na minha experiência e também o que os números, né, de pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, as POFs mostram, é que os brasileiros estão consumindo cada vez mais ultraprocessados em todas as classes sociais. E com isso, a nossa saúde como população está cada vez pior, porque hoje é comprovado cientificamente que à medida que as pessoas saem da cozinha e consomem mais ultraprocessados, a saúde de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, doenças cardíacas, e hoje em dia tem até estudos que mostram a ligação de consumo de ultraprocessados com depressão. Então, assim, em função até da minha parceria com o mundo da ciência, né, o Panelinha tem um convênio formal com o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é justamente para a gente informar, né, sobre alimentação saudável, baseada em ciência, né? Não é uma coisa assim, eu acho que comer glúten faz mal, não, é baseado em ciência. Enfim, mas tudo bem, de repente, talvez eu esteja exagerando, falando muito nesse negócio de ultraprocessado. Corta, dia seguinte, café da manhã, bom dia, você dormiu bem? Ai, dormi feito uma pedra, foi ótimo, esse vinho, essas garrafas de vinho que a gente tomou, foi muito bom. Café da manhã, pão de forma, margarina, um cereal matinal, suco de laranja, leite, café, queijos e presuntos. E aí eu comecei a rir por dentro e falei para ela assim, faz favor para mim, pega a embalagem do pão e só lê os ingredientes. Agora pega o cereal e leia. Agora pega o suco e leia. Ela falou, eu não estou acreditando que eu estou consumindo esse tanto dos chamados aditivos químicos, né? Que são esses antes todos, corantes, aromatizantes, todos esses antes que são inseridos ali na comida para parecer comida de verdade, para durar mais tempo, para ser viciante. Antigamente tinha um comercial que falava assim, é impossível comer em só. É impossível mesmo, porque os ultraprocessados, eles têm na formulação tanto açúcar e sal e gordura, de um jeito que fica viciante. O cérebro da gente fala, eba, isso aí é gostoso, e a gente sai comendo. E na comparação, a comida de verdade vai ficando sem sabor. Aí essa minha amiga falou, não, agora eu entendi, realmente, eu não tinha me dado conta desse negócio aí de ultraprocessado. Eu achei que ultraprocessado era só macarrão instantâneo, lasanha congelada. Falei, não, ultraprocessado é qualquer comida pronta que não importa se na frente está escrito orgânico, integral, com tempero igual da vovó, saudável, rico em vitaminas do complexo X, quando
pega essa embalagem, você vira e lê a lista de ingredientes e tem nomes de coisas que a gente não tem em casa, na despensa de casa, os chamados aditivos químicos, e tem também um tanto de sal, açúcar e gordura que a gente não coloca normalmente da cozinha de casa, isso é ultraprocessado. E hoje está assim, claríssimo, a partir dessa classificação dos alimentos por grau de processamento, a ciência pôde dar muitos passos para estudar como esses ultraprocessados impactam na nossa saúde. De onde eu estou, da cozinha, não é exatamente uma grande novidade. Deixa eu pedir para o... Vocês estão sentindo que fica picando a minha voz? Se puder vir o rapaz do microfone, só para a gente colocar mais um... A gente coloca uma fitinha aqui e uma aqui, ó, vai ficar ótima. Já traz duas, querido. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, do ponto de vista da cozinha, me dá tem um de... Rita. Tem, bastão. Bastão, ótimo, melhor. Vamos no de bastão, que aí a gente garante aqui que não fica no picote. No picote! Do ponto de vista da cozinha, os ultraprocessados, eles contam para a gente que essa história de saber cozinhar, de saber o que você está colocando na panela, que isso não é uma coisa que não tem mais importância, que é coisa de desocupada, coisa de dona de casa. Isso é uma ferramenta para a gente manter uma alimentação saudável diante de um sistema alimentar que privilegia os ultraprocessados. Quando eu digo privilegia os ultraprocessados, é que você consegue comprar esse tipo de comida no qualquer, como é que fala, loja de conveniência, você vai no supermercado, está cheio, e às vezes é mais fácil você comprar ultraprocessado do que você comprar comida de verdade, né? Comida fresca, comida in natura. E aí esse grupo... Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Quem aqui sabia o que era ultraprocessado? Levanta a mão. Olha, são todos seguidores! Quem aqui sabe o que são alimentos in natura e minimamente processados? A grande maioria. Esses alimentos in natura e minimamente processados, que são não só aqueles hortifruti que a gente compra na feira, né, todos os legumes, verduras, são também alimentos que vêm da natureza, passam por algum processo industrial, mas a eles não é adicionado nada. Então, por exemplo, quando a gente pensa arroz, feijão, todos os grãos, lentilha, grão de bico, todas as farinhas, né? A farinha vem do milho, vem do trigo, vem da mandioca, elas foram secas, moídas, mas a elas não foi adicionado nada. Pode até ter ali adição de ferro, na farinha de trigo, que é uma coisa comum, mas ela não é ultraprocessada. Esses são os alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. Então, por isso que eu acabei criando um negócio muito diferente do que tem no mercado. Vou falar um pouquinho do lado business, assim, do panelinha, que raramente eu faço, mas eu acho que dá para entender a importância que a alimentação saudável tem para mim. Eu só fui aprender a cozinhar quando eu tinha 20 anos. Eu me dei conta que eu estava virando gente grande sem saber cozinhar e achei que, enquanto eu não sabia muito bem o que eu ia ser quando crescer, eu ia aprender a cozinhar, fiz um curso de gastronomia. Fiquei apaixonada por isso, fiquei assim, achando que era até ali a coisa mais legal que eu tinha aprendido na minha vida e queria que todos os meus amigos aprendessem a cozinhar. E, no fundo, é isso que eu venho fazendo até hoje. Eu fico aqui falando, aprende a cozinhar, aprende a cozinhar, aprende a cozinhar, você tem que aprender a cozinhar. Porque eu acredito que a comida, ela não só é fonte de saúde, mas ela é também uma ponte. Ela faz com que as relações fiquem mais alimentadas, mais nutridas. Quando tem divisão de tarefas, ficam mais justas também, né? Cozinhar não é
é assunto de dona de casa, é da casa, todos os adultos têm que se envolver nisso, porque cozinhar não é só misturar o risotinho, tem que planejar, tem que pensar, tem que comprar, tem que armazenar, tem que cozinhar mais para não ter que cozinhar do zero todas as vezes. É muita coisa para uma pessoa só. E se isso ficar só a cargo de uma pessoa, provavelmente essa casa vai consumir mais ultraprocessado do que numa casa que tem divisão de tarefas. Então, quando me perguntam assim, então, o que você vê que é o futuro da alimentação? Qual é a grande tendência? Divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Sem divisão de tarefas, não dá nem para começar a conversar. Aí sim a gente fala de comida de verdade. Que é isso? O termo comida de verdade, ele parece uma coisa meio esotérica, assim, comida de verdade. O que é? Existe comida de mentira? Existe. Os ultraprocessados são comida de mentira. É comida que imita o sabor, a cor, a textura, mas o nosso corpo não entende mais como comida. Não estão ali os nutrientes dos alimentos. Muito bem. Esse mercado no qual eu atuo, mercado editorial de gastronomia, de alimentação, de cozinha, ele é visto como uma prateleira para anunciantes de ultraprocessados, que é o único anunciante com quem eu não trabalho. Nunca trabalhei, em 24 anos do Panelinha, a gente não trabalha com indústria de ultraprocessados, como anunciantes. Então, eu me vi ali numa situação que eu falei, como é que eu vou fazer? Eu quero ensinar as pessoas a cozinhar, mas eu não quero ensinar a cozinhar com caldo industrializado, com molho pronto, com tempero pronto, e assim por diante, né? Com refrigerante, que são os grandes anunciantes desse meu segmento. Então, como é que eu vou fazer? E com isso, com esse propósito, Panelinha não é ONG, é uma empresa, mas uma empresa com propósito. Com esse propósito, nesses 24 anos de Panelinha, a gente foi criando outras empresas. Panelinha começou como site, virou editora, depois virou produtora de televisão, depois virou estúdio, a gente tem estúdio próprio que é só para produzir as nossas coisas. Depois, em parceria com o Senac, a gente fez uma escola de ensino à distância, uma escola EAD, a Escola Panelinha. E a gente tem parceiros que não tentam comprar o meu discurso para que eu não fale mais dele. Pelo contrário, são parceiros que estimulam o meu discurso porque a gente tem objetivos em comum. É o caso da Electrolux, que patrocina aqui esse espaço, marca da qual, além de embaixadora, eu tenho uma linha de panelas elétricas, como as air fryers, Electrolux por Rita Lobo, e as panelas de pressão elétrica, as panelas de arroz, enfim, são vários produtos que a gente desenvolveu juntos e que, de fato, facilitam a vida das pessoas. E, logo mais, eu vou fazer uma aula demonstrando na prática isso, porque eu sei que a air fryer entrou no mercado como uma opção para deixar a fritura mais saudável. E nem todo mundo se dá conta que air fryer, na verdade, é um forno de convecção super potente, só que para uso doméstico e que é portátil, né? Então, a gente tem que um pouco virar a chave do que é a air fryer para ela realmente facilitar a vida na cozinha do dia a dia. Ela tanto serve para fazer refeições individuais como um suporte nas famílias maiores. Mas eu não vou ficar falando dela aqui agora, porque depois eu quero falar essas coisas na aula. Enfim, aqui no Taste, como é um evento de gastronomia, eu não me vejo no segmento de gastronomia, tá? Eu acho que o trabalho que eu faço, que o Panelinha faz, ele está muito mais próximo da educação do que da gastronomia. Então, quando as pessoas falam, mas é o quê? Eu falo, é culinária. E qual é a diferença? Culinária é aquele conhecimento, aquele saber que é transmitido de geração em geração, que é sem muita interpretação. Claro que cada região tem o seu tempero, cada região tem o seu costume, cada pessoa pode ter o jeitinho dela de preparar e se orgulhar daquilo, mas a culinária é essa comida que a gente come,
esse conhecimento tão incrível que foi sendo lapidado no decorrer de centenas de anos, porque não é de um dia para o outro que a gente resolveu, não foi uma pessoa que falou assim, e aí, se a gente comesse arroz, feijão, 2 hortaliças e uma carne todos os dias, hein? Beleza, vamos nessa, de norte a sul, todo mundo vai comer igual. Não foi isso que aconteceu, né? É um conhecimento, vamos dizer assim, colaborativo, né, da população como um todo. E por isso eu também gosto muito de dizer que a gente tem a nossa dieta brasileira, né? Mas aqui no Taste é um pouco, não o oposto disso, no sentido de que não é comida de verdade, pelo contrário, às vezes as pessoas falam assim, mas para comer comida de verdade, você tem que cozinhar em casa e daí não pode sair para comer? Não, comidas feitas por mãos humanas, com ingredientes que vêm da natureza, sejam eles de origem vegetal, animal, isso é comida de verdade, sabe? Não é o oposto da comida de verdade, são os ultraprocessados. E o Taste celebra a gastronomia, celebra a autoria, celebra as pessoas que individualmente estão ali pensando em como fazer de um jeito diferente, ou resgatando alguma coisa que deixou de ser importante em algum momento, seja porque é muito complexa de fazer, ou trazendo de outro lugar alguma coisa de outra cultura, né? Então, como o Taste tem essa característica, né? Essa gastronômica, eu falei menos aqui de coisas da cozinha de casa e quis brincar um pouco com vocês com essa história de que, de fato, ninguém me convida para cozinhar, nem eu tendo feito air fryer para as pessoas, para facilitar a vida delas, ninguém me convida para cozinhar. No Panelinha, no nosso dia a dia, claro que tem receitas e orientações e tudo mais para a gente receber os amigos, receber os parentes, mas o nosso trabalho ele é focado no dia a dia. Ele quer resolver a vida daquela pessoa, aquele casal que tem 2 filhos, eles chegam em casa, tem que resolver o jantar das crianças, porque é muito diferente, né? Quando você é solteiro, você fala, hoje eu acho que não vou, não, hoje, não, pipoca. Pipoca. Aí no dia seguinte, queijo quente. Aí no dia seguinte, putz, eu fui no quilo hoje, eu já comi arroz, feijão, comi um monte, então à noite pão de queijo congelado que eu vou colocar no micro-ondas, porque eu estou até com preguiça de ligar o forno, daí fica aquela borracha, né? Mas enfim. Quando você acabou, meu amigo, me deixa falar. Deu tempo? Deu tempo? É tipo Oscar. É tipo Oscar. Deu tempo já? Você não viu? Deu quanto tempo? Não, você não está vendo, você está fazendo... Faz ultraprocessado. Ultraprocessado. Ih, gente, vocês precisam chegar num acordo. Vocês precisam chegar num acordo. Ultraprocessado. Tem toda a razão, é uma luta. É uma luta conseguir tirar os ultraprocessados. É uma luta tirar os ultraprocessados. Mas é verdade. Mas eu estava dizendo que tem, né, os solteiros, que tem uma coisa assim que não, a pessoa ela pode querer cozinhar, ela pode perceber que ela está gastando um monte de dinheiro pedindo comida todos os dias, saindo para almoçar, para jantar todos os dias. Ela pode perceber, ela pode querer. Mas não é uma coisa tão importante como no caso das famílias que têm crianças pequenas. Os casais, eles, né, podem entender que eles estão ali, já tem 4 mãos, já dá para dividir tarefas, já fica muito mais fácil, já dá para ter 2 pensando no planejamento, já dá para ter 2, um cozinha, o outro organiza, né, já dá... Mas, não necessariamente, mas no caso das crianças, quando tem criança, não tem jeito, não tem, as pessoas precisam ter jantar. E a gente está pensando muito nessas pessoas, nas pessoas que precisam
no dia a dia comer bem. Claro que a gente tem, né, os projetos Só para Um, que tem livro, tem vídeo, tem receita, tudo pensado, é um guia pensado para quem cozinha só para si. Tem o A Quatro Mãos, que é a mesma coisa, é livro, tem vídeos no canal Panelinha no YouTube, tem receitas no site Panelinha, tem muita orientação. Ainda assim, é mais uma escolha do que no caso das crianças, quando tem crianças. E quando tem crianças, vai no Panelinha que tem tudo, o livro Panelinha tem tudo, e, enfim. Então, estou entendendo que o meu tempo aqui já foi, antes que o Oscar me corte novamente. O que eu queria dizer como mensagem principal, mas principal aqui, é que aprender a cozinhar é uma habilidade humana que nos deixa mais humanos. É isso que diferencia a gente dos animais. Os animais não cozinham e não comem, não precisam de comida cozida para sobreviver, né? Eles caçam, eles comem outras coisas, a gente não. A gente, desde que começou a cozinhar, quando a gente descobriu o fogo, a gente evoluiu muito, comendo comida cozida, né? Então, isso valia naquela época. A gente passou por um período, aí, umas décadas, achando que era possível não cozinhar e viver de comida comprada pronta, mas os números da ciência, da saúde, mostram para a gente que não dá. Então, a minha mensagem é, para quem ainda não aprende a cozinhar, para quem ainda não sabe cozinhar, é para aprender a cozinhar. E como aqui eu sei que tem um monte de gente que me segue e que, portanto, é gente que certamente já cozinha, usem a voz de vocês para transmitir esse conhecimento de vocês. Cada um de vocês aqui tem o potencial de melhorar a saúde de uma vocês são uma plataforma para falar com os parentes, filhos, pais, amigos, vizinhos, colegas. Cada um de vocês tem o poder de melhorar drasticamente a vida das pessoas que estão ao seu redor, só contando para elas como é importante aprender a cozinhar. E aí eu queria trazer mais um argumento para quando vocês forem fazer isso, é que quem sabe cozinhar pode convidar a Rita Lobo para jantar em casa. Obrigada, gente.